Então, pessoal, hoje nós temos uma entrevistada muito especial aqui, que é a Juliana Scabilo Apolônio, que ela, além de ser a minha cunhada, é uma profissional muito especial numa área que vocês vão conhecer hoje, a musicoterapia. Como é que tá, Juliana? Tudo bom? Tudo bem, Gilvan, e você? Ah, tudo bem. Você quer falar um pouquinho a respeito de quem você é, de onde você veio, que apito você toca? Falo, posso falar sim. Eu tenho 47 anos, sou casada com o Ivan, que é irmão do Gilvan, tenho 5 filhos. Meu mais velho tem 23 anos, ele foi diagnosticado com autismo quando ele tinha 7 anos. E E adivinha mais quem deu tarde. a dica? Quem deu a Oi? dica? Quem deu a dica? Você deu a dica, Fui mas eu que dei a dica. aconteceram muitas coisas até que Era, a né? gente chegasse nesse diagnóstico. E aí, com 15 anos, também veio o diagnóstico de TDAH. Somos uma família de pessoas neurodivergentes, quase todo mundo aqui em casa tem diagnóstico, todo mundo já fez avaliação neuropsicológica, depois eu explico o que é isso. Aliás, se tiver um que Ah, não for neurodivergente, tem a coisa errada, né? aqui em casa, exatamente. Ah, eu sou técnica em TI, eu trabalhei com isso por um bom tempo, eu trabalho desde muito jovem, desde os 14 anos. Mais uma É, sofredora. mas não sei. Trabalhei com isso bastante tempo, trabalhei em grandes empresas, eu trabalhei com controle de qualidade de software na IBM. Depois disso, eu fui trabalhar com outras coisas. Eu parei um bom tempo para poder cuidar da minha família, porque afinal de contas eram só três, depois vieram mais dois filhos. Ah, eu sou formada também em publicidade e propaganda, tenho graduação pela Mackenzie São Paulo. Infelizmente, atuei muito pouco nessa área, não foi uma área que me abriu muitas portas profissionalmente. Mas depois de passado bastante tempo fora do mercado de trabalho, eu também, na pandemia, surgiu a oportunidade de eu trabalhar com edição de livros na área científica, uma área muito específica. Eu prestava serviço para um projeto chamado The Groundwater Project, que é da Universidade de Guelph, no Canadá. Eu meio que construí o que seria uma BNT, assim, junto com a professora, que era uma das líderes do projeto, para poder formatar, era na área de geologia subterrânea de águas. Então, hidrogeologia de águas subterrâneas, é uma coisa muito específica. Então, a gente falava de poços, de várias coisas assim. Era muito interessante, eu gostava muito desse trabalho, apesar de, como dizia meu chefe na época, não ser nada criativo, mas aprendi bastante. Era um projeto que eles chamavam as maiores autoridades no assunto do mundo inteiro para poder fazer livros mais amigáveis para as pessoas em geral terem acesso gratuitamente a esses livros. Infelizmente, por questão de demandas familiares, eu tive que pedir demissão. Passei mais um tempo sem. Na pandemia, eu retomei meus estudos, porque eu já sonhava há muito tempo de mudar de carreira. Eu queria trabalhar com gente, porque eu sou uma pessoa muito social, e eu acabei sabendo desse curso de musicoterapia, eu pensei em outras coisas antes, eu tinha pensado em nutrição, tinha pensado em arquitetura, e eu acabei sabendo por um regente do coro que eu fazia parte na época sobre a musicoterapia, resolvi pesquisar, ingressei na pós-graduação, foram 2 anos de curso, me formei em 2023, e desde então eu estou atuando na área. Eu hoje atendo majoritariamente crianças autistas, mas já atendi adultos também, já atendi familiares, né, numa das OSCs, num dos lugares que eu trabalhei, e estou até agora trabalhando com isso. É uma área encantadora, trabalhosa, mas eu fico muito feliz de saber que o pouco que eu faço, eu posso contribuir para o progresso dos meus pacientes, e isso dá maior bem-estar para cada um deles e para as famílias também, e nunca paro de estudar. É para sempre, né? Então, eu também acabo participando muito de curso online, curso presencial, simpósio, congresso, essas coisas para a gente ir se atualizando. E é isso, por enquanto que eu tenho para falar é isso. Ah, legal, você falou bastante até. Como é que você foi parar nessa área? Que te puxou para isso? Eu sempre gostei muito de música, embora durante a minha infância e adolescência eu não tenha estudado música. Na verdade, eu fui me envolver com música lá quando eu estava com 16 anos, que foi quando eu me tornei membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias. A minha amiga que me apresentou à igreja, ela só falou assim: ah, vai ter um coral, ela vem cantar comigo, você é soprano. Bum. Foi assim, desse jeito.
É um tanto curioso, porque a minha família, principalmente do lado da minha avó paterna, é uma família muito musical, não é uma família de artistas. Então, eu tenho tios bisavós que eram atores de cinema, inclusive fazem parte da história de Campinas, São Paulo, onde eu moro. Tios que tocavam. O meu bisavô paterno, ele tocava violão, falam que ele era muito boêmio. Conta a minha tia bisavó, na época, que ele conheceu a. Não, perdão, minha tia-avó. Conta minha tia-avó que ele conheceu a minha bisavó quando foi afinar piano na casa que ela morava. E tem várias coisas assim. O meu tio paterno toca bateria, o meu irmão toca bateria. O meu pai quis muito aprender violão, mas não conseguiu. A minha avó amava música, minha avó paterna. Então, ela trabalhava numa loja de discos quando ela era mais nova. E ela sempre gostou muito. A vida inteira, quando eu fui na casa da minha avó, ela sempre tinha muitos LPs, né? Os discos de vinil que ela colocava lá no Natal, sempre tinha. E ela adorava a música clássica, ela gostava de Andrea Bocelli e tudo mais, né? Minha família italiana, ela gostava de coisas da Itália. Bom, isso foi uma coisa da minha história, da minha vida, de como a música se encaixa. Foi passando, então, eu cantei por muito tempo coral na igreja, em várias oportunidades, né? Quando os meus filhos nasceram, ficou complicado, porque eu não tinha com quem deixar eles, então eu deixei muito tempo de cantar. Isso foi uma coisa que me entristeceu bastante. E na pandemia, como eu disse, na verdade, um pouco antes, quando eu resolvi retomar isso, foi uma questão de oportunidade mesmo. E em 2019, eu viajei para a Itália para conhecer a terra dos meus antepassados. Foi uma experiência muito especial, inclusive. Depois que eu voltei de lá, eu fui fazer um curso de italiano básico aqui na Unicamp. E uma das minhas colegas falou: Olha, gente, estou convidando vocês aqui, colegas da classe, que tem um coro italiano lá em Sousas, que é um distrito daqui de Campinas. Eu fui conhecer, eu amei, fiquei lá, acho que um ano, não sei. E aí veio a pandemia, acabou tudo, e a gente fazia os ensaios online. E aí o regente do coro, que é o Cleiton Dias, que é um excelente regente, excelente cantor, ele é incrível. Ele falou num desses encontros online do coro sobre a musicoterapia. Falei, cara, que negócio interessante, né? Eu posso juntar duas coisas que eu gosto, que é, tipo, ajudar as pessoas em música. Pesquisar isso aqui. Aí acabei falando com várias pessoas que eu conhecia. Falei com meu professor de canto, que eu também fazia, na época, antes de tudo isso, eu estava fazendo aula de canto individual. E eu fui me conectando com colegas deles que sabiam que era da área, fui pesquisando, falei com pessoas, bons profissionais da área, né? E aí escolhi essa pós-graduação, que não pode ser qualquer uma também, tem uma série de regrinhas aí. Mudou a legislação com relação à musicoterapia também. E aí foi esses 2 anos e meio de curso, que foi presencial na pandemia, a gente ia para aula de máscara, porque como é curso da área da saúde, não pode ser um curso remoto, né? Acho que no máximo híbrido, não sei como é que está a legislação agora, mas era isso. Foi uma experiência incrível ter feito esse curso de musicoterapia. Foi inesquecível, eu fiz amigos para a vida toda. A gente era uma turma muito legal, porque todo mundo já adulto, todo mundo com responsabilidade, com trabalho, com filho, com casa, com conta para pagar, e tendo que estudar um monte de coisa, então a gente se ajudava muito, sabe? Então foi um período muito feliz. Foi assim que eu virei musicoterapeuta. Legal. Bom, como esse é um canal que fala de ciência e que também fala de religião, e me parece que a sua área de atuação é um negócio meio interface, assim, eu quero que você me fale, É, tá? A fundamentação científica da musicoterapia, e depois eu quero que fale um pouquinho dessa parte mais transcendental. Como é que você vê a musicoterapia desse lado? você vai ver que não é tão transcendental quanto parece, tá? Tá. A, a musicoterapia, ela surgiu lá, se não me engano, logo depois da Segunda Guerra Mundial. Então, as pessoas que ficavam hospitalizadas nessas situações, principalmente, se eu não estou enganada, tá? Faz tempo que eu estudo isso lá do começo da história, eram pacientes psiquiátricos mesmo, né? Que no pós-guerra, né? Imagino eu que muitos deles estavam com estresse pós-traumático. E eu não lembro quem, se foi aqui primeiro, que alguém teve a ideia de levar músicos para tocar para essas pessoas. E eles começaram a notar que os pacientes estavam tendo uma melhora significativa, né? E aí foram muita experimentação, né? Tudo que se torna, até que se torna oficial, é tudo muita experimentação. Então, várias pessoas foram fazendo com técnicas diferentes ao longo dos anos, tanto que se falavam X, eu não lembro, essas 4 ou 5 abordagens da musicoterapia, hoje se fala em muito mais.
se fala mais dessa correlação entre elas, de que não é uma coisa muito fixa. Vamos ver, né? Inclusive, aqui abrindo parênteses, eu vou para o Congresso Mundial de Musicoterapia em julho, lá em Bolonha, na Itália. Mas isso já 3 anos atrás, quando teve o último congresso, eles já trouxeram coisas desse tipo, sabe? Do ponto de vista científico, eu não sei te precisar quando foi que começaram os estudos a respeito da musicoterapia, tá? Mas eu posso afirmar para você com relação ao autismo, que tem centenas de estudos científicos sobre a eficácia da musicoterapia no autismo. Não só no autismo, mas, por exemplo, com relação a demências, a cuidados paliativos, musicoterapia organizacional, musicoterapia hospitalar. Então, do mesmo jeito que a psicologia ela tem essa abrangência toda, a musicoterapia também tem. E o que é mais curioso é que a musicoterapia, as pessoas olham hoje e acham que é uma coisa nova. Ela não é nova, ela nasceu lá em 1945. Aqui no Brasil, se eu não me engano, ela está desde os anos 70 ou 60. Isso tem que. Eu quero gravar essa parte de novo para falar da história direitinho, que eu não quero comer bolo, tá? Rio Tá de bom. Janeiro, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, se eu não me engano, foram os estados pioneiros na musicoterapia. Hoje a gente tem poucas graduações em musicoterapia. A gente tá, até ano passado, a gente ainda tinha as pós-graduações que permite que você trabalhe clinicamente com isso. A legislação mudou em 2024, então esse ano foi o ano limite para todas as pós-graduações se encerrarem. Então, a partir de agora, só vai ser válido graduação na área de musicoterapia. Oi, pessoal, só um adendo aqui sobre um breve comentário sobre a história da musicoterapia. A musicoterapia como ciência, ela não é uma coisa nova. A gente está em 2026, mas ela surgiu lá em 1945, na época da Segunda Guerra Mundial. Na verdade, desde a Primeira Guerra, alguns músicos voluntários já estavam tocando para as pessoas que estavam nos hospitais no pós-guerra, e os médicos começaram a notar melhoras. E isso depois da Segunda Guerra ficou mais forte, o que foi levando essas pesquisas que fez a musicoterapia se tornar uma verdadeira ciência do jeito que ela é hoje. Falei em 1945, a partir da década de 50 começou-se aí a espalhar, né, a musicoterapia como curso, crescendo as abordagens, as pesquisas. No Brasil, ela chegou só na década de 70, lá no Paraná primeiro, depois no Rio de Janeiro. E em 78 começou a graduação em musicoterapia. Então, se você está pensando em estudar musicoterapia, a partir deste ano é só graduação, tá bom? Pesquise na internet, entre no site da UBAM, que é a União Brasileira das Associações de Musicoterapia, e lá você vai encontrar os cursos para poder fazer, caso você tenha interesse. E essa Em relação à parte pós-graduação, como é que era a coisa, tipo assim, era lato sensu ou era uma lato coisa mais sensu. lato Não, não é sensu? estrito sensu, é lato sensu. É uma especialização. O que tem a gente. Agora, uma coisa interessante para quem está assistindo saber, quem de repente quiser virar musicoterapeuta, eu tenho muitos colegas que são educadores musicais, ou pessoas que já tocavam em banda profissionalmente, ou por hobby. Eu fui uma pessoa que ingressei na musicoterapia com conhecimento muito básico de música, mais uso da voz mesmo, porque eu sempre cantei, mas eu tive que correr atrás. Eu sabia um pouco de teoria musical. Então, o que aconteceu? Eu lembro da Keila, minha professora falava assim: o paciente gosta de ukulele, não sabe tocar? Aprende! Você nunca cuidou de paciente com paralisia cerebral? Vai estudar! Tipo assim, né? Então, eu tive que aprender realmente, porque para você ingressar no curso, você não precisa provar algum tipo de proficiência musical. Mas, no meio do curso, eu tive que fazer uma prova de aptidão, né? Então, o pouco que eu tive, que eu aprendi de teclado, eu tive que melhorar, né? E aí, eu fui aprendendo ukulele, fui aprendendo violão, a gente vai aprendendo até parece, né? O que vai engajar mais o seu paciente, que pode aumentar teu leque de opções na tua caixinha de ferramenta para poder ajudar a pessoa que você está atendendo. É assim que a gente faz. Literalmente, não sabe, vai aprender, vai estudar. A gente tem que se virar muito. Não sei te apontar estudos assim robustos agora de bate-pronto sobre a musicoterapia. Posso pesquisar para passar para quem Não, estiver tudo assistindo a bem, eu falar peguei sobre você de isso? surpresa, não precisa se É, preocupar com isso. mas que eu perguntei, né? Mas sim, tem vários, tem muitos musicoterapeutas muito sérios. Tem uns que vão mais para essa área biomédica, tem outros que vão para a área clínica, tem uns que vão mais para, vamos dizer, essa coisa zen. Mas aí eu vou te explicar essa coisa do zen, tá? Tá.
Eu tô fazendo uma disciplina de psicopatologia da pós da Unicamp, que é uma pós estricto sensu, tá bom? Uhum. E é um assunto que eu amo muito, eu gostaria, meu sonho, na verdade, era depois que eu fui mãe, eu descobri que eu queria ser médica. Depois de muita coisa na minha vida, eu descobri que eu queria ser psiquiatra. Então, mas como agora estudar 6 anos e mais uma residência, uma especialização depois, eu acho que é meio, não é impossível, mas um pouco mais difícil, eu tô indo para esse lado por outros meios. Por exemplo, quando a gente está falando com um paciente, e agora eu vou falar, vamos pegar em um adulto típico, tá? Neurotípico. A gente tem que respeitar a história daquela pessoa, sabe? Então, o que ela trouxer para você com relação ao que ela sente sobre religião, a gente tem que respeitar e acatar aquilo, sabe? Sempre isso. Eu acho que quando a gente está tratando de adulto, falando de saúde mental, isso é uma coisa muito importante da gente fazer com a pessoa. E só para você saber, quando a gente está atendendo criança, imagina que eu atendo crianças autistas dos 3 níveis de suporte. Diz que não se fala mais, né? Mas até pouco tempo atrás se falava em 3 níveis de suporte, né? O TEA suporte 1, transtorno do espectro autista suporte 1, que é o que tem mais nível de independência, menos Assim, comprometimento. tipo O eu, nível assim. 2, você e seus irmãos e meu filho, né? Aí a gente tem o 2, que precisa de um pouco mais de suporte, e o 3, que são pessoas que precisam de muito suporte. Eu já atendi paciente dos 3 níveis, né? Hoje, os meus pacientes, a maioria é 1, tem uma que é suporte 2, duas. E esses casos são mais desafiadores, porque o autista de suporte 2, muitas vezes ele tem dificuldade de comunicação mais acentuada do que os de suporte, nível de suporte 1. Mas por que eu tô falando isso? Como é que você faz para engajar uma criança no atendimento? Hum. Como é que eu faço para me comunicar com ela? Por isso que eu faço o que a gente chama de anamnese, que é uma entrevista com a família, para entender. Eu sou daquele tipo de terapeuta que eu não pergunto só da música, eu pergunto da vida inteira da pessoa. Eu quero saber o que a criança gosta de jogar, assistir, comer, pessoas favoritas, tudo. Porque se eu tiver que fazer alguma coisa, uma música que vai falar do vô que ela ama, eu vou fazer a música do vô que ela ama. Se ela gosta de Pokémon, o hiperfoco dela é Pokémon, vou fazer coisa com Pokémon. E aí, no meio dessas coisas que a gente vai inserindo demanda para aquela criança ter evolução, né? Seja aí motora, musicalmente, parte de comunicação, que acho que é o que a gente mais trabalha. E é isso. Isso é bem legal. E aí a parte transcendental, como é que ficou aí? Vai lá. Quando eu falei, você falou da parte transcendental, é isso, né? Tem um colega meu que faz um trabalho fantástico, ele é muito bom no que ele faz. E eu falo isso porque, além de eu vir a competência dele como profissional, eu vejo ele como pessoa, porque ele também é pai atípico, ele tem uma criança, se eu não me engano, ele tem síndrome de Down. E eu já fui paciente dele um dia, eu passei, porque todo mundo falava, né? Vá fazer, que é maravilhoso. Fui lá fazer mesa lira e banho sonoro com ele, que são partes da vibroacústica, né? Ele tem essa parte, ele tem a parte biomédica, assim, a parte clínica, assim, mas ele tem um lance mais. Ele tem também o outro lado mais zen, vamos dizer assim, né? Uhum. Não é uma parte onde eu atuo. Mas quando eu falei transcendental, é isso, né? Da gente respeitar a história do paciente. Estou falando principalmente de adulto, respeitar o que ele traz de sentimentos, de pensamentos, de vivências e procurar trabalhar com isso, né? Eu fui paciente de musicoterapia por 2 anos. A minha musicoterapeuta foi minha professora, porque eu senti que estava precisando, eu já tinha feito psicoterapia antes, eu falei, eu quero ter a experiência de ser uma paciente de musicoterapia. E foi maravilhoso, maravilhoso. E ela tinha isso comigo, né, de respeitar o que eu trazia para ela e trabalhando isso comigo, para eu me entender, né? Mas chegou uma hora que, apesar de ser fantástico, eu senti necessidade de voltar para a psicoterapia, na cognitivo comportamental, porque eu estava fazendo uma coisa mais direcionada. Assim. Mas isso não invalida nada do que eu vivi com ela. Foi maravilhoso. Tá. Me explica como é que é o enfoque. Como é que você envolve o paciente? É no sentido de ouvir música, no sentido de executar música, uma combinação dos dois? Como é que funciona isso? As duas coisas. A gente chama de musicoterapia receptiva e musicoterapia ativa. Então, a musicoterapia receptiva é quando a pessoa recebe a música.
como que ela pode receber? Eu posso trabalhar com playlist, faço muito, eu faço uma playlist para cada paciente meu. Como é que eu construo essa playlist? Pergunto para a família, o que é que vocês costumam ouvir juntos? O que que o seu filho gosta de ouvir? E coisas que eu vou trazer em sessão. Às vezes trago uma música nova, coloco lá também. Compõe uma música nova. Isso acontece muito. Eu trabalho muito com improvisação. Muito, muito, muito. Porque às vezes a criança pede uma coisa na sessão, eu pego aquilo. Por exemplo, tia, estou imitando um rato. Eu crio uma música do rato. O rato pega, gato e rato, gato. E eu tenho que gravar, porque se eu não gravo na hora, eu esqueço. Eu gravo para fazer de novo, porque às vezes a criança me pede e mando para a família. Ó, hoje nós trabalhamos essa música aqui, com tal, tal objetivo, sabe? Terapêutico. Sobre a parte da musicoterapia ativa, aquela em que o paciente produz música, isso depende muito do perfil do paciente e também do estado em que ele está no dia. A maioria dos meus pacientes consegue fazer a musicoterapia ativa. Então, eu consigo passar alguma demanda. Quer ver uma coisa bobinha? Parece bobinho olhando, tá? Parece bobinho. Eu tenho um instrumento chamado tambor de chão. Ele é um tambor que deve ter uns 80 centímetros de diâmetro, bem robusto, específico para musicoterapia. Custou caro, inclusive. A criança pode subir em cima dele. Não sei quantos quilos aguenta, mas as crianças podem subir em cima dele. Quando a gente faz atendimento com, principalmente com outras crianças, que às vezes a gente faz esse momento de interação, né? 3 crianças com 3, cada um com seu respectivo terapeuta, troca de turno no tambor. Como é que é essa troca de turno no tambor? Cada um vai falar o seu super-herói favorito e bate com as sílabas, tipo assim, Homem-Aranha. Pronto, acabou sua vez, a vez do colega. Outro vai falar, Super-Homem. E vai fazendo. Então, assim, mas isso aí é musicoterapia? Só essa coisa boa. Você está trabalhando atenção, você está trabalhando troca de turno, que para eles é muito importante, está trabalhando socialização, Tá está trabalhando trabalhando ritmo? memória, ritmo, pulso, muitas vezes. O duro quando às vezes acontece aí, eles manterem o pulso, às vezes tem um fica com dificuldade. E isso é uma Uhum. coisa muito comum na maioria dos meus pacientes. Paciente neurodivergente, em geral, eles têm muita dificuldade com ritmo e pulso. Manter isso aqui para eles, ó, é muito difícil. Então, é uma coisa que eu tenho que trabalhar, porque isso ajuda a construir novos caminhos neurais, que vai ajudar ele em outras coisas. Então, é isso. O que, que acontece também na improvisação? A criança, por exemplo, isso eu tenho ideia de uma atividade que eu propus para eles, mas, por exemplo, tem uma paciente minha que ela gosta muito de Disney, o foco dela é Disney, princesa, ela gosta muito. Se ela cria, ela começa, ela é muito criativa. Ela começa com uma coisa, a gente constrói a canção juntas. Ou eu uso figuras, por exemplo, tenho cartelas de animais. Na época que estava rolando muito, não sei se você chegou a ouvir isso, aquele tralalelo, tralalá, que a pessoa estava fazendo uns brain rot de inteligência artificial. Não é muito Não, saudável, tá? não Nossa, tô cheguei até a ver química esse, de não. falando. Um tempinho atrás. Nossa, então chegava todas as crianças lá na clínica com demandas, que os outros colegas falavam, gente, estão falando isso. Então eu falei assim, gente, vamos fazer o seguinte, falava para as crianças, em vez de você ficar repetindo aquele brain rot que você vê, vamos fazer o nosso? Vamos, tia, como é que faz isso? Falei, então aqui, ó, a gente tem figuras de animais, aqui tem peças de roupa e aqui tem cores. Monta aqui o que, que você quer. Ah, eu quero fazer um bicho diferente. O meu vai ser metade tubarão, metade tartaruga. Tá bom, como é que vai chamar? Sei lá, Tubaruga. tubaruga. Tem tubaruga. Aí eu deixava a criança escolher. Ah, então tá usando o quê? Então a tubaruga que vai estar usando pijama cor-de-rosa. Beleza. E fazia vários personagens. Aí o que, que eu fazia? Falava, ó, vou tocar aqui pra você. Qual que você gosta mais? Aí, sei lá, tocava acorde no ukulele. Dó, sol, lá maior, não sei o quê. Aí eles pediam pra criança escolher duas e a gente improvisando a canção com base nos personagens que tinha criado. Então, improvisei com ela, ela criou os personagens. Ou ela pode criar, ela sugerindo música, ela sugerindo um instrumento, essa. Então, tem que dar espaço para a criança criar também, né? Quando ela tem autonomia para isso, eu deixo. E, eventualmente, lógico, aí eu vou direcionar de acordo com o objetivo terapêutico, entendeu? Não sei se eu consegui responder essa pergunta. Respondeu, sim, não, achei super legal isso aí. Isso me deu uma outra visão da musicoterapia. Eu achava que era uma coisa talvez até um pouco mais passiva, mas pelo jeito não, é uma coisa bem dinâmica mesmo, né.
isso depende muito do público com que você atua, depende muito do perfil do teu paciente. Porque assim, ó, supondo, tá? Uma única vez eu atendi idosos, um grupo de idosos. Idoso, e tinha uns com demência. Eu fui no lar de longa permanência fazer esse atendimento para eles. O que que a gente tenta trabalhar com eles? Puxa, a memória. Música da época que você era moço, música de quando você casou, música da novela que você assistia, sabe assim? E aí, o que que eu fiz? Era um grupo de 15 idosos. Eu dei um instrumento para cada um. Pequenas percussões, sabe? Platinela, guizo, chocalho. Se quiser, mostra. Tem uns aqui, só que tem que ter uma pausa que eu tenho que pegar que tá lá. É, microfone, karaokê é um negócio que a maioria dos pacientes de qualquer idade gosta. Teve um dia que eu fui fazer um atendimento em conjunto com uma amiga minha também, numa. Não era um lar de longa permanência, mas não era só de idosos, era também de pacientes da saúde mental. Eles gostam muito de karaokê, tá? Já os idosos que eu atendi já, né? Eu tive, infelizmente, uma única experiência só com isso, e esses pacientes da saúde mental. É, as crianças, em geral, gostam muito. Os que não gostam muito normalmente é porque, assim, os autistas, eles têm várias questões sensoriais. Então, algumas crianças, alguns pacientes, gente, eu vou falar criança aqui porque é o público que eu atendo, tá? Mas adultos também têm, os adultos que têm autismo, têm sensibilidade, às vezes, com textura de roupa, com temperatura, com volume, o tipo, o timbre de algumas coisas, incomoda muito. Então, nesses casos, aí eles não gostam muito, né? Tem uma paciente minha que, além de ter, ela tem deficiência auditiva e ela tem implante coclear. Então, eu sei que caixinha de som microfone é uma coisa que eu não posso trabalhar com ela, porque realmente incomoda muito, ela se desorganiza, né? Ela chora e tudo mais. Uhum. Mas é isso. É legal. Vamos fazer aqui uma análise musical. Ah, Vivaldi ou Pink Floyd? Ai, acho que Vivaldi, Pink Floyd, tô com trauma. Sério mesmo? Por quê? Porque o meu filho mais velho, ele ouve muito. E o problema é que ele não põe no fone, ele coloca pra todo mundo ouvir. Então, assim, eu acabei meio pegando um rancinho de Pink Floyd por causa disso. Então, ele falou que tá com Vivaldi hoje. Então, você ia ter problema aqui em casa, viu? É problema? Porque aqui Pink Não, Floyd o ó. tempo todo. E fique claro que eu não odeio Pink Floyd, tá bom? Tem algumas músicas que eu gosto. É só Mas, que assim, gastou mesmo. eu acho que foi demais. Deu Uhum. overdose. Você tem que ouvir assim, um quarto escuro, só a luzinha da perdição assim, fone de ouvido, É um momento bem relax, bem assim, né? relax, aí você bota pra tocar, não, Money é muito cínico. Tocou assim, Breathe, Money eu Into the gosto. Air. Hã? Money eu gosto. Qual? Essa música eu gosto. Essa eu Qual? gosto. Money. Não, eu gosto de Money, mas Money não é pra ouvir assim. Pra Ah, ouvir não. assim talvez o Time é legal, pra ouvir assim. Aquela que começa com aquela barulheira toda, Os que é igual relógios, isso. a abertura do De Volta para o Futuro deve ter sido baseada nessa música. Sabe que eu lembro que quando eu era criança, a Globo adorava pegar aquele comecinho do Time pra botar sempre que tinha anúncio de filme de suspense. E aquilo ficou na minha mente, né? E eu, como criança, só tinha ouvido aquilo. Aí um dia eu fui na casa de um colega da escola e ele tinha lá aquele som lindo e aquele álbum do The Dark Side of the Moon, bonito assim, impecável, e botou pra tocar. O Time. Eu ouvi pela primeira vez aquilo inteiro, eu falei: "Cara, isso é bom demais. Isso aqui não é filme de terror, isso aqui é uplifting", apesar de toda aquela mensagem, assim, pesada: "Meu, você tá perdendo tempo, você perdeu aqui o revólver da partida, corre, vai atrás". Mas é um negócio, assim, super legal. Ô, sobe no parênteses, foi legal você ter falado isso, porque você, olha só que coisa, né? Espero que não aconteça com você, mas se um dia você tiver demência, isso foi Hum. uma coisa que te impactou. Te marcou da tua. Quando você era, você é criança, adolescente, quando Quando aconteceu isso? quando eu ouvi pela primeira vez, eu acho que eu devia ter uns 15 anos, 15, 16 Olha anos. como te marcou, Sim, não. entende? E mais pra frente, você
a gente fizer um trabalho com você, não falo eu, outro profissional musicoterapeuta, se eventualmente tiver isso, mas não precisa ser isso, tá? Idoso adulto, obviamente idoso adulto, né? Enfim, trabalhar com idosos neurotípicos, tudo, isso também se usa para estimular a memória, sabe? Coisas que marcaram, tem uma coisa que a gente faz em musicoterapia que se chama linha do tempo musical. Eu já fiz isso com alguns pacientes, né? Com a ajuda da família. Então, desde quando estava grávida da criança até os dias de hoje, as músicas que marcaram cada fase, sabe? Mas isso é uma coisa que se usa muito com idosos. Mas tá bom, pronto, fecha parênteses, continua. Então é uma coisa interessante, porque assim, muito recentemente, tipo assim, de uns 2 anos para cá, que até então na minha cabeça Pink Floyd era The Dark Side of the Moon e The Wall. Ah, Eram The Wall sempre, os com 2 certeza. luminares. Mas aí eu peguei lá no Spotify e botei lá Pink Floyd e comecei a ver aquelas coisas assim. Eu vi Wish You Were Here, eu vi, Essa é boa também. eu comecei a descobrir que Pink Floyd era muito mais do que aquilo. Aí Ah, depois eu aprendi a respeito da briga de Gilmour com o Roger com o Roger Waters, Waters. aquela coisa toda, e aquela coisa assim, puxa, como o que aconteceu? O que levou aquilo? E eu comecei a descobrir outras dimensões da música, isso me ajudou a descobrir mais sobre, por exemplo, Led Zeppelin, que eu achava que era só o Stairway to Heaven, não, tem muito mais de Led Zeppelin pra gente ver, e eu redescobri a música e eu redescobri o rock depois dos 60. Eu achei um negócio muito, Não, assim, muito louco. o nosso cérebro é plástico. A Sim, diferença é que quando a gente vai ficando mais velho, o cérebro é menos plástico. Mas é sempre tempo de aprender uma coisa nova. E isso é bom, porque você mantendo a sua mente ocupada, o risco de você entrar em demência é menor, até onde eu sei. Especialistas em demência que estão nos assistindo, por favor, se pronunciem, tá? outra questão aqui. Bossa nova ou bolero? Bolero. Bolero? Vou explicar por quê. Bossa nova, não detesto, tá bom? De vez em quando uso uma coisinha ou outra. Não é meu gênero preferido, mas o bolero eu gosto por causa da dança. Eu acho bonito. Hum. E é mais marcado, né? É um negócio mais. Talvez o bossa nova seja, assim, um pouco intelectual demais? Acho que seja intelectual. Eu vou fazer uma comparação visual aqui. Eu acho que a bossa nova ela é mais assim, sabe? O mar mais tranquilo, com aquela marola, aquela coisa assim. Sei, Bolero não, bolero é uma coisa mais passional, assim, mais, né? Então mais eu gosto mais. caliente. Eu acho bonita a dança, eu acho bonita, né? Assim como o tango também, eu acho muito bonito. Então, E você usa bastante música popular no seu trabalho? Como é que é isso aí? Você tem problema de copyright, por exemplo, quando você usa no seu trabalho isso? eu acho que não, olha, nunca nenhum colega trouxe isso, viu? Nunca. Eu trabalho muito, como eu atendo muito crianças, são crianças em idade pré-escolar, minha paciente mais velha agora, que comecei com uma paciente nova ontem de 21 anos, mas a maioria das crianças que eu atendo tem no máximo 7 anos. Eu já atendi crianças de outras idades, já tive paciente com altas habilidades de superdotação, até uns 11 anos de idade, já atendi 13, já teve de tudo. Acho que mais que 13 anos eu nunca atendi antes. Mas como são crianças nessa fase pré-escolar, então eu trabalho muito realmente com canção infantil. Mas aí depende muito também, lembra que eu te falei que cada caso é um caso? Por exemplo, tem Uhum. uma paciente minha, um cotoquinho, coisa mais fofa, que ela tá com 2 anos e meio, acho que agora. Ela tem T21, síndrome de Down. A família dela é uma família muito musical. Não que eles toquem instrumento, ela tem parentes que tocam instrumento, mas a mãe ouve muita música em casa. Às vezes põe no YouTube e fica rodando. Ela ama as músicas. Ela gosta de sertanejo. Então, o que, que eu aprendi? Eu tive que aprender as músicas para tocar para ela. E ela é tão espontânea que ela pega o microfone, ela pega a maraca e ela faz de microfone. Então, eu vou tocando, ela vai cantando. Entende? Então, sim, nesse caso, músicas populares, né? Não sei se você quis dizer só, você tá falando só de MPB, você tá falando de música popular no geral. Não, no geral. Sim, bastante. E clássicos? Fora clássicos, olha, por incrível que pareça, essa semana, ontem, um paciente meu veio assim, mas ele não veio falando, tia, eu quero tocar Ronda La Turca do Mozart. Ele falou assim, eu quero aquela música que tem no primeiro episódio da Bluey. A Bluey é um desenho da Disney, tá? É.
Fui ver, falei, então vamos procurar qual que é essa música. Fui lá com ele e viu, falei, ah, tá, descobri a música. Eu falei, querido, essa música é difícil. Eu não sei tocar essa música. Aí até fui com ele, vamos lá no YouTube procurar se tem algum tutorial de como tocar essa música do jeito mais fácil e tal, né? Não sei se você já deve ter visto que tem aqueles que eles usam aquele app chamado Synthesia, que vai cair na luzinha Sim. lá, e vai Aham. falar. Demorei, Juliana, demorei pra entender, né? Eu prefiro ler partitura do que ler aquilo lá, mas enfim. Eu mandei pro pai dele. Esse menino, ele tem muito potencial. Ele já demonstrou muito interesse no teclado com outras coisas que eu trabalho com ele de partitura adaptada. E tem uma outra paciente minha que ela gosta muito de compositores clássicos, né? Que ela gosta muito é Ode à Alegria do Beethoven. Sorte Legal. que Ode à Alegria é fácil, a família Exato. tá junto. Então, eu uso o conjunto de cinzas. É muito ruim que eu tô falando aqui. Depois, se quiser, eu te mando as fotos do material que eu uso para o pessoal ter uma ideia, porque eu tô falando, às Sim. vezes pode parecer muito. Manda sim, porque depois eu boto aqui os insetos, pessoal. É, tem um conjunto de sinos diatônicos que tem a escala maior de dó, que ele vai de dó a dó, obviamente, né? Mas só com isso, você tem uma oitava, você consegue fazer muita coisa, com qualquer idade. Então, dá para tocar Brilha, Brilha, Estrelinha, Dó, Ré, Mi, Fá, Jingle Bells. Essas aqui são as top 3 que as crianças gostam, tá? Hum. Mas dá para Ó de Alegria é um que dá para tocar ali, porque Ó de Alegria não usa semitom. Pois é, né? O Exatamente. que é surpreendente se tratando de Beethoven, né? Exatamente. Então, é uma música que ela pede, às vezes, ela gosta de alguns compositores clássicos. Então, tipo, quando você pergunta para mim, você trabalha com música X, música Y, você tá vendo como é que é muito personalizado? Uhum. Depende muito do paciente. Muito mesmo. Legal. Eu quero que você fale um pouquinho agora de você, do seu lado, assim, espiritual, de testemunho da igreja, e como que isso influenciou ou não influenciou a sua opção de servir dessa forma? Ótima pergunta. Eu me batizei na igreja quando eu tinha 16 anos. Ninguém da minha família quis se batizar. Então eu fui uma adolescente sozinha na igreja. Então meu sonho era construir a minha família, a família que eu viria formar dentro da igreja. Mas aí eu também carreguei uma frustração grande, já vou explicar por quê. Eu gostaria de ter feito missão de tempo integral, né? Então, para quem está nos assistindo aqui que não é membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, já devem ter visto aí na cidade de vocês em alguma ocasião uma dupla de rapazes de camisa branca, gravata, com um crachazinho, uma plaquetinha preta escrito Elder, alguma coisa. Ou viram as meninas, as jovens, escrito sister, alguma coisa. As meninas usam normalmente vestido, roupa normal, os meninos estão sempre de camisa branca, gravata e calça escura. E como o evangelho, né, ter entrado para a igreja fez uma diferença muito grande para mim, senti realmente que Deus tinha tocado minha vida de uma maneira muito grande, muito especial, eu tinha muito desejo de fazer esse trabalho, né? Porém, aí eu conheci seu irmão, e a gente namorou, e ele foi para missão, eu esperei, a gente casou, acabou que eu não fiz esse trabalho. Mas eu sempre tive o desejo de fazer alguma coisa que impactasse as pessoas positivamente. Talvez eu já tivesse esse desejo antes de entrar para a igreja, porque eu sempre vi minha mãe ser muito generosa, muito solícita, com iniciativa para fazer coisas para ajudar os outros. Ou talvez isso já tivesse isso antes e o evangelho só fez isso crescer, mas as próprias coisas que a gente aprende dentro da igreja sobre o serviço cristão, sobre seguir o exemplo do Salvador, também, né? A gente está sempre servindo na igreja, né? Acho que isso reforçou um pouco mais. E aí foi muito tempo, né, entre eu estar trabalhando, cuidando dos meus filhos, né, e com esse desejo ainda de servir uma missão, de fazer alguma coisa assim de fato significativa. E tanto que eu falo pro Ivan, né, eu falo, olha, eu brinco com ele, você não me deixou servir missão, né, quando a gente era mais novo, então olha, a gente vai fazer missão depois de casal, hein? Quando a gente tiver mais velho. Ele nem fala nada porque ele já concordou, porque ele sabe que não tem jeito. Ele não tem alternativa, né? Não. Então, eu acho que essa escolha de carreira tem sim uma influência grande de toda a minha vida como membro da igreja, sabe? Veja bem, eu me batizei em 1994, eu fui fazer esse curso de psicoterapia em 2000
2021. Eu já nem sei que ano, eu sei que terminei em 2023. Então, isso conversa muito com esse meu desejo de servir, meu desejo de fazer alguma coisa significativa, de saber que aquilo que eu faço, de alguma forma, tem algum impacto positivo para aquela pessoa de quem eu estou cuidando, sabe? E é muito bom quando a gente está cuidando de alguém, assim, e a gente vê progresso daquela pessoa, sabe? Que a gente vê sorriso, a gente vê felicidade, a gente vê a família contando alguma coisa, de que a criança manifestou algum interesse, descobrir talentos das crianças, eu acho que isso é uma coisa incrível, porque eu, como mãe atípica, posso te falar, eu passei com tantos especialistas com o meu filho, na verdade com o Lourenço também, com o terceiro, mas mais com a vida toda, e uma coisa que eu sempre senti é que os profissionais sempre falam daquilo que falta, da parte que falta. Sempre naquilo que o teu filho não é bom. Isso a gente já sabe. Mas no que tua filha, no que tua criança é boa, sabe? Então, eu fico tão feliz quando eu tô trabalhando com criança em sessão e eu percebo que ela tem uma facilidade, um talento, um interesse para determinada coisa. Eu tive uma paciente com 5 anos, eu não sei se ela tem ouvido absoluto, ou se, mas ela era incrível. Ela conseguia entender, ela pegava de ouvido, coisa que eu não consigo a música, ela foi para o instrumento, testou, foi para outro instrumento, fez, aí ela adaptou, ela, tipo, reduziu não sei se é um tom, dois semitons, e ela foi fazendo experimentação no teclado. Uma criança autista. Aí só abrindo parênteses aqui, ó, dupla excepcionalidade, pesquisem, tá? Pode existir essas duas condições na pessoa. E tem uma experiência que foi importante para mim profissionalmente, que eu acho que ali eu vivi muito do que eu enxergo como sendo amor cristão, a verdadeira essência do que seria ser cristão, foi quando eu fui estagiária de musicoterapia no CAPS infantil por 6 meses. Foi realmente um divisor de águas na minha vida. Porque o CAPS, para quem não sabe, é o Centro de Atenção Psicossocial, que é do Sistema Único de Saúde do Brasil. Ele existe desde a reforma psiquiátrica, se não me engano, lá nos anos 90, para que houvesse tirar as pessoas das instituições psiquiátricas, né? Porque essas pessoas elas eram isoladas da sociedade. Então lá eu atendia crianças e adolescentes, né? Mais as crianças, adolescentes que atendia uma colega minha que também fez estágio lá, e sobre o não julgamento, sobre o acolhimento, sobre a orientação, sobre o cuidado integral, de olhar tudo, não é só criança, olhar a família, olhar o contexto dela, né, de que forma a equipe trabalhava junta para poder ajudar aquela família ao máximo, né, e eu acho que isso se parece muito com o que a gente faz no conselho da ala, ou nas presidências das organizações, sabe? Então, eu acho que realmente não tem como desvincular uma coisa da outra, né? Faz parte da minha vivência no Evangelho, faz parte da minha essência como pessoa, e eu posso dizer para você, assim, sem sombra de dúvida, que eu sou muito feliz e realizada nessa profissão que eu escolhi. Agora me fala alguma coisa que eu não perguntei e que você tem vontade de falar agora pra gente aqui. Depois de toda essa minha vida lidando com família neurodivergente, eu me descobri uma pessoa neurodivergente também, com diagnóstico tardio. Então, uma coisa importante para quem está assistindo, às vezes, se você passou a vida toda com determinadas dificuldades, ou sentindo que não se encaixa, ou não consegue cumprir compromissos, não consegue cumprir prazos, ou tem dificuldades sensoriais, procure um profissional para você fazer uma avaliação, sua, ou do seu filho, ou de alguém que você ama, que você conhece, porque você pode ter passado anos da sua vida em sofrimento sem ter um diagnóstico, um tratamento adequado, e quando eu falo não é só tratamento medicamentoso, é tratamento terapêutico, e aí podem ser várias especialidades, tá bom? Quem é esse profissional que você vai procurar? Pode ser um neurologista, pode ser um psiquiatra, é importante fazer uma avaliação neuropsicológica com um profissional habilitado. Essa avaliação neuropsicológica, ela é feita, se eu não me engano, são 8 sessões, mais ou menos, né, e o profissional não é minha área, eu leio, interpreto relatórios assim, né, tanto dos meus filhos quanto dos meus pacientes, mas porque aquilo pode te trazer respostas
e te tirar uma culpa de coisas que talvez você nunca tenha conseguido alcançar na vida, não porque você era incompetente ou preguiçoso ou qualquer coisa do tipo, mas porque o seu cérebro funciona diferente. E se você tiver acesso a esse diagnóstico, a medicação e as terapias, você vai ganhar muita qualidade de vida. E vai se perdoar de muitas coisas que você provavelmente passou a vida inteira tentando alcançar e não alcançou. E isso também para quem é casado, amigo, vizinho, irmão de alguém que é neurodivergente, é muito importante que essa pessoa tenha diagnóstico, você compreender o diagnóstico daquela pessoa, para que você vai ter que aprender a relevar, vai ter que aprender a lidar com aquilo também. Então é importante ter o apoio de quem convive, o apoio da família nessas situações. E aqui eu tô falando de neurodivergência, falei de transtorno do espectro autista, de transtorno do déficit de atenção, gente, fugiu do TDAH, Hiperatividade. hiperatividade, mas pode ser uma dislexia, pode ser qualquer outra coisa, pode ser transtorno afetivo bipolar, a gente pode estar falando de esquizofrenia, a gente pode estar falando de outros transtornos psiquiátricos aqui, que a pessoa às vezes passou a vida toda assim e realmente não sabe o que aconteceu com ela. Então é muito importante enxergar isso, né, e buscar ajuda. Isso eu acho muito importante. Eu vivenciei isso, tá. Eu Nós vivenciamos, né? eu fui descobrir que eu era autista aos 25 anos, em uma aula de psicologia na faculdade. O professor estava falando de autismo, eu falei: "Opa, esse cara aí sou eu". Da licenciatura? Oi? Foi para Foi quando você estava licença. fazendo isso da licenciatura. Imaginei, porque lá na física eles não me falam sobre isso, Pois é, né? eu estava fazendo classe de licenciatura, eu estava tentando fazer a loucura de ter bacharelado e licenciatura ao mesmo tempo, sem ter tempo de fazer nenhum dos 2, imagina, né. E entender que, primeiro, que isso não é uma doença, isso é um tipo de cérebro e você tem certas reações. Mais tarde eu descobri que, além de autismo, eu tenho TDAH também, só para colorir um pouquinho mais o cenário. E é aquilo que você falou, às vezes você não consegue vencer sozinho certas situações, não é culpa sua. Você tem alguns tipos de, eu vou dizer assim, restrições, não diria restrições, mas você enxerga o mundo de um jeito tão diferente, que você não consegue fazer as coisas do jeito que as outras pessoas fazem. E faz uma diferença muito grande você, primeiro, saber disso e, segundo, saber que você pode ter apoio para superar isso. Exatamente. E outra coisa, o fato de você enxergar ou sentir o mundo de forma diferente não quer dizer que seja exatamente ruim. Justamente por você ter uma visão diferente, seu cérebro conectar as coisas de um jeito diferente, você vai achar soluções que as outras pessoas não achariam, vai notar detalhes que as outras pessoas não notariam. Quem nunca ouviu falar Temple Grandin, procure aí no Google, na IA, se vocês quiserem aí, tem um filme baseado na vida dela, ela é viva até hoje, ela dá palestra sobre isso, ela é uma autista, e ela enxergou coisas geniais na parte de manejo de gado, porque ela tinha essa percepção que ninguém mais tinha. É interessante. E a história tá cheia de casos assim. Sim, sim. Sim. Olhando para trás na história, os grandes gênios, a gente tem quase certeza que eles eram neurodivergentes. Não, quando você olha a história do Newton, você fala: "Não, esse cara não era normal, não é possível". Tinha alguma É por coisa. isso, Exatamente. gente, que eu queria falar para vocês. Se mais alguma coisa, quiser me chamar de novo para a gente falar mais sobre autismo e algumas particularidades, se bem que tem muita gente que fala sobre isso, eu estou mais apta a falar sobre autismo na infância e adolescência do que autismo na idade adulta, embora eu tenha um filho adulto de 23 anos com transtorno, Ah, então você tem mas vivência literal direta. Então, tenho. isso E conta. é uma coisa, isso é uma coisa que eu acabei esquecendo de falar também, né? O que que me levou a ser musicoterapeuta, obviamente, foi essa parte do desejo de servir, de juntar duas coisas que eu gosto, mas uma coisa que me empurrou muito para isso também foi o fato de eu ter convivido com meu filho esses anos todos, no cuidado deles, né? E uma promessa que eu fiz para mim mesma é que quando eu me tornasse uma profissional em clínica multidisciplinar, que é onde eu atuo com outras especialidades, para conversar com as famílias, para cuidar daquela criança, é que eu não seria o tipo de profissional do mesmo tipo que de muitos que me atenderam, sabe? Que uma coisa que eu acho importante falar também é que, assim, quando o meu filho teve diagnóstico, eu brinco com os especialistas, eles só dropam o diagnóstico pra você, ó, seu filho tem isso, ele vai ter que fazer X horas da terapia X, Y, Z, e pronto.
E não falar para você, pai e mãe, vão buscar um grupo de apoio ou fazer terapia, alguma coisa assim, porque vai ser difícil para vocês lidarem com isso. Então, eu prometi para mim mesma que eu não seria esse tipo de pessoa. Então, na medida do possível, eu sempre tento acolher as famílias no máximo que eu consigo. Para quem não sabe, eu entrevistei o Natan, o filho dela, a entrevista está em inglês, tá? Depois eu boto aí embaixo o link para vocês assistirem a entrevista, tá? E foi uma coisa muito legal, a percepção que ele tem de si mesmo, depois de toda essa vivência que ele teve, é uma coisa sensacional. Quero ver, ele não falou para mim, eu não sei o que. Ele não falou para você? Então você vai ter. Nossa, eu não mandei você o link da entrevista? Eu achei que eu estava contando que ele fosse fazer isso. Talvez ele queira fazer surpresa, ou talvez ele tenha esquecido, porque pode ter acontecido também. É que faz um tempo, acho que já faz uns. Foi na época da pandemia que eu fiz entrevista com ele, né? Então, Ah, não, então já faz tempo, faz não, tá na hora tempo de já. fazer. Já pode fazer outra já, que Pode não. fazer outra já, né? Agora ele é universitário, né? Agora É, boa ideia. Vou ver se eu consigo fazer outra entrevista com ele. E, Juliana, obrigado pelo seu tempo, pela sua disposição em se abrir, em se apresentar. Eu sei que você é aquela pessoa assim que não consegue se conter. Você bota para fora aquilo que você realmente é. Eu acho essa coisa maravilhosa. Eu queria poder ser assim e não aí, às vezes consigo. é o problema, viu? Eu aqui, a minha mãe fala, ai, mas você não pode ser assim tão transparente. Fala, mas eu não sei se é do jeito, ou eu sou verdadeira, eu não sou, eu sou péssima atriz, não sei mentir. Mas tá certo. Então, bota aí agora o seu arroba, para o pessoal poder acompanhar você nas suas redes. Bom, o meu pessoal é @apolonio.juliana, o meu profissional é @mt.julianaapolonio. Então, tá joia. Então, muito obrigado. E você que assistiu, obrigado por assistir. Deixa o seu comentário aí embaixo. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like. Obviamente, seguir o nosso canal, porque sempre vai ter algum conteúdo desse tipo para você poder aprender mais, tanto sobre ciência quanto sobre a religião. Até mais e obrigado.